Olá, boa noite a todos. Bem-vindos ao primeiro Fórum Ambiental, nesse segundo dia. Meu nome é Robson Pérez, eu vou ser o mediador do debate hoje à noite. Vou estar aqui junto com vocês, conversando aí com os nossos convidados. Então, eu quero agradecer a presença dos ouvintes e telespectadores. Hoje é uma noite fria em Curitiba, mas estamos aí transmitindo tanto no Instagram como no LinkedIn, além aqui do YouTube. Esse primeiro Fórum Ambiental é uma iniciativa da RW Advisor em parceria com algumas ONGs nacionais e internacionais, em especial com a UJC, Observatório de Justiça e Conservação, e a ONG Mercy for Animals, que estiveram presentes aí no primeiro dia no primeiro painel, no primeiro dia do evento. E hoje a gente vai continuar os debates. Vamos falar hoje nesse segundo painel sobre as estratégias de lobby, a advocacy em tempo de retomada verde, os desafios do cenário nacional. Nesse segundo painel, a gente vai ter a participação especial aí desses dois palestrantes que estão aqui hoje, Andréa Gozzetto, coordenadora acadêmica da Fundação Getúlio Vargas, fundadora do Conexão RIG, e eu acho que é ele que, com certeza, é uma das pessoas mais experientes em relações governamentais no Brasil. A gente vai contar também nesse painel com a presença do cientista político e sócio fundador da RW Advisor, Wellington Nunes, e, enfim, quero novamente agradecer a presença dos nossos convidados. Eu queria passar a palavra para a Andréa. Por favor, Andréa, estamos aqui para ouvi-la. Fique à vontade e vamos começar o debate. Oi, Robson. Oi, Wellington. Super prazer estar aqui com vocês. Apoio demais o trabalho de vocês, né? Acho super... Eu, assim, fico muito empolgada quando eu vejo acadêmicos da área da ciência política aplicando o conhecimento teórico que a gente tem, né, para efetivamente gerar mudança política, né? E eu acho que esse é o espírito do lobby do advocacy, né? Conseguir, através de uma metodologia, de técnicas, de táticas organizadas e planejadas, influenciar o ciclo de políticas públicas, né? Então, na fala de hoje, eu não quero me estender muito, porque eu acho que vai ser interessante essa conversa com o Wellington e uma conversa com o Robson também. Eu não quero fazer uma apresentação formal, eu acho que fica mais gostoso se a gente for conversando, né? Então, eu vou apenas fazer algumas provocações iniciais com relação à lobby advocacy e esse ambiente no qual as organizações ambientalistas hoje estão operando, né? Que é um ambiente bastante complexo e, de certa forma, hostil, né, para a pauta ambiental. Nós tivemos aí recentemente a aprovação da Lei Geral de Licenciamento Ambiental, né, que, de certa forma, foi um retrocesso para todos os ativistas que há quase 20 anos, né, tentam, de alguma forma, impedir que se torne as regras mais flexíveis, não é? Então, hoje, o que eu queria comentar com vocês, assim, vou falar bastante rapidamente e depois peço que Robson e Wellington façam intervenções para a gente ter um evento mais dinâmico. É basicamente algo que está sempre nas mentes das pessoas, né? Principalmente dos ativistas que defendem causas, a diferença entre lobby e advocacy. Então, eu tenho uma visão tanto quanto peculiar, né? Quem já me conhece sabe que eu tenho base acadêmica, né? Eu sou doutora em Ciências Sociais pela Unicamp e a minha tese de doutorado foi a primeira tese defendida no Brasil que trazia a palavra lobby no título, né? Isso faz muito tempo, foi em 2004, né? A data exatamente a mesma data que foi iniciado o PL da Lei Geral do Licenciamento Ambiental, né? Então, já faz, assim, um super tempo. E foi muito interessante que, naquele momento, não se falava em lobby no Brasil, né? E o estigma de marginalidade que envolvia essa atividade era muitas vezes maior, né? Hoje, ainda, de vez em quando, a gente vê alguma matéria no jornal ou algum jornalista na televisão faz uma conexão entre lobby, democracia, representação de interesses, democracias liberais consolidadas, né? Mas vocês imaginem isso em 2003, 2004. Era realmente
impensável, né? A associação automática que se fazia e ainda se faz hoje, mas hoje acredito que em menor escala, que lobby é sinônimo de corrupção e tráfico de influência, né? E por conta disso, muitas das organizações da sociedade civil que fazem lobby passam a querer se distinguir, né, e se afastar desse estigma de marginalidade, nomeando todas as atividades que realizam no âmbito da influência das políticas públicas como advocacy, né? E aí o que é interessante a gente saber, e aí eu quero esclarecer que a minha abordagem é uma abordagem científica, tá? Eu estou pautada aqui na literatura internacional. Então, o que a literatura internacional nos diz? Que advocacy é um grande guarda-chuva, advocacy é a defesa, tá? Defesa de interesses e defesa de causas. Então, todos aqueles que defendem interesses e causas são advocates. E dentro do advocacy, nós temos o insider lobbying e o outsider lobbying, né? Então, o que isso significa? Que tudo é advocacy, ou seja, o advocacy é o grande guarda-chuva, tá? E o lobby está dentro do advocacy. Então, eu gosto de fazer provocações, aí eu queria ouvir vocês, eu vou fazer uma provocação agora, e eu quero ouvir um pouquinho Robson e Wellington. Eu sempre digo, nos eventos que eu participo e nas aulas, né? Eu sou coordenadora da formação executiva, sou uma das co-idealizadoras e coordenadoras da formação executiva Advocacy e Políticas Públicas, da FGV, que foi completamente remodelada e agora em julho começa uma nova turma em formato live, né? E para os meus alunos eu sempre digo o seguinte, que se pode fazer lobby sem advocacy, no sentido de que advocacy é uma tática indireta e lobby é uma tática direta, mas é impossível fazer advocacy sem lobby. E aí eu queria ouvir um pouquinho vocês, o que vocês acham dessa afirmação? Eu inverti os papéis aqui, você tá vendo, Robson? Eu acho a provocação muito boa, porque hoje a gente encontra essa realidade, né, que a gente estava conversando aqui no backstage, de a gente ver algumas ONGs privilegiando as ações de advocacy ao invés das ações de lobby. Mas aí eu não sei se a gente vai entrar numa disputa conceitual ou empírica, como a gente gosta de falar na academia. Por que eu digo isso? Porque eu acho que agir no Congresso Nacional, além de complexo, requer muitos recursos. Eu acho que a Gozeta pode inclusive, confirmar isso. Não é barato fazer isso, né? E, às vezes, principalmente para as ONGs ambientais, onde você já tem ali imagino eu, né, quero ver a opinião do Wellington, que você já tem mais legitimidade na sociedade, eu acho que, às vezes, você pode pressionar o poder público com estratégias de advocacy. Mas, assim, eu acho que um advocacy bem feito, pensando como uma estratégia de comunicação eficiente, para você conseguir levar um tomador de decisão, tomar uma decisão interesse da ONG, é uma campanha de comunicação que, se tiver uma ação direta no Congresso, eu acho que é o melhor dos mundos. Você está fazendo a comunicação geral e, ao mesmo tempo, você está ali no ouvido do parlamentar, falando, a gente está aqui atuando em prol da defesa do meio ambiente. Qual que é a sua posição? Vamos trabalhar junto? Alguma coisa desse tipo. Wellington, por favor, qual que é a sua opinião? Bom, em primeiro lugar, boa noite a todos e a todas. É um prazer estar aqui. Eu, enfim, agradeço a presença de todos. É uma honra estar com a Andréa Gozeta, dividindo essa mesa hoje, e com o Robson. Começamos bem, né, André? Começamos bem. Então, eu estou pensando a respeito do que a André disse, eu tendo a concordar. Eu acho que, no caso sobretudo na pauta ambiental, a atividade de advocacy me parece uma condição necessária para o êxito em termos de sucesso em políticas públicas e tal, e eu acho que o lobby é uma ferramenta, como a André disse, de intervenção direta, que pode ser muito útil. Me parece que o melhor dos mundos é justamente a combinação entre essas duas estratégias, então acho que faz todo sentido, sim. Concordando com o Robson e com a Andréa também. Mas aí eu quero fazer uma pergunta para a Andréa nessa toada também. É possível, na prática, unir essas duas esferas? Vamos pensar numa realidade das ONGs, onde a gente sabe que os recursos são mais
esparsos, né, do que dentro de uma empresa do setor privado. Então, às vezes, é possível nessas duas esferas da atuação em campo, junto com a atuação, de forma que a organização consiga resultados. Eu pensando assim numa perspectiva de trabalho mesmo, mão na obra administrativa e resultados. O que você acha, Andréa? Robson, eu acho que nunca foi tão fácil hoje, tá? Por quê? Por conta da própria virtualidade, né, do ambiente de representação de interesses hoje. Se eu tivesse me feito essa pergunta antes da pandemia, eu ia te dizer, da mesma forma que você colocou, que existem aí constrangimentos relacionados a recursos, né? Mas hoje, as deliberações, elas estão numa velocidade tão absurda, porque muitas deliberações super relevantes estão sendo feitas por WhatsApp, né? E sem transparência, na base da opacidade, né? Os parlamentares ouvindo, sabe-se Deus quem, né? Porque ainda, quando eles estavam ali ao vivo no Congresso, você tinha algum controle, né? Vamos imaginar, um controle mútuo. Aqueles que tinham uma presença no Congresso, eles sabiam que parlamentares estavam conversando com que grupos. Hoje a gente não tem mais essa possibilidade, né? O máximo que a gente consegue acompanhar é a presença desses parlamentares em eventos como esse, que vocês estão promovendo hoje, né? Então, webinars, lives, e etc e tal, e também o que eles postam nas redes sociais, né? O que é postado nas redes sociais. Mas esse controle mútuo do contato presencial, ele já não é mais possível. Então, eu acredito que hoje, as ONGs mais bem preparadas, elas conseguem sim fazer essa conjugação, que eu acredito ser extremamente importante, tá? A literatura internacional, inclusive, já demonstra, né, com dados, que lobby, táticas diretas e táticas indiretas, né, ou seja, lobby e advocacy, precisam ser utilizados de forma equilibrada dentro de uma estratégia de representação de interesses, tá? E muitas vezes a gente entende táticas indiretas única e exclusivamente como manifestações públicas, protestos, né? Não só isso, não são só essas táticas indiretas, mas, por exemplo, a literatura nos mostra que você fazer um position paper, fazer um posicionamento público usando as redes sociais, isso é tática indireta, né? Você, por exemplo, produzir um dossiê sobre determinado assunto e publicar esse dossiê, né? Colocá-lo à disposição na internet, isso é uma tática indireta, né? Agora, veja, todos os grupos, principalmente os grupos de interesse econômicos, eles já utilizam essas táticas indiretas há décadas, né? Se a gente for olhar, por exemplo, a CNI é um dos grupos de interesse mais fortes no Brasil, eles representam o empresariado industrial, fazem um lobby extremamente técnico e hoje eles têm um instrumento de mobilização chamado CNI em Ação, que é o advocacy da CNI, né? Então, até esses grupos de interesse de caráter empresarial, eles estão se utilizando, sim, do advocacy enquanto tática indireta, tá? Então, aí eu estou falando de advocacy enquanto tática indireta, porque tem, obviamente, algumas disputas, né? Disputas conceituais entre lobby e advocacy. Existem algumas organizações, por exemplo, que acreditam que não é todo mundo que pode fazer advocacy. Só se pode fazer advocacy em defesa do bem comum, do interesse comum, né, do bem comum e do interesse público, né? Aí eu faço mais uma pergunta para vocês, vou jogar para vocês agora, fazer mais uma provocação. Eu tô terrível, tô parecendo a Marília Gabriela hoje, né? Porque eu tô falando com iguais, né? Tô falando com cientistas políticos, então vamos elevar a régua do debate aqui. Bom, afinal de contas, quem é que vai dizer o que é interesse público e o que é bem comum? Quem que define isso? Você pode repetir, por favor, André? Deu uma falhadinha na sua ligação. Eu não consegui ouvir agora. A provocação que eu fiz foi a seguinte, né? Se só aqueles que defendem interesse público e o bem comum podem fazer advocacy, afinal de contas, quem define o que é interesse público e o que é o bem comum? O que a literatura nos diz sobre o que é interesse público e bem comum?
a sua pergunta encaixa com a pergunta que eu queria fazer para você. Vamos ver se consegue encaixar e ver se eu estou certo. Aí a gente passa a palavra para o Wellington também. Aí ele volta para mim, olha que horror. Porque ó, eu estava pensando, a gente já discutiu isso em outros momentos, Andréia. Eu não sei se o grande público está ouvindo a gente aqui, o público que nos escuta, sabe que a Câmara, o lobby no Brasil não é regulamentado. Na Câmara dos Deputados em Brasília, a gente tem uma lista, que é um cadastro da primeira secretaria, correto, Andréia? Esse cadastro, para o público saber, ele é meio que utilizado como base pelos parlamentares para ouvir algumas organizações da sociedade civil, alguns projetos chaves. Pelo menos foi o que eu ouvi em teoria. Não sei exatamente como funciona na prática, porque o que a gente percebe? Nessa secretaria, que em tese serve para muitos estudiosos como, na prática, na verdade, como elemento ali para dar uma ideia de quais organizações fazem lobby dentro do Congresso, a gente percebe uma quantidade muito pequena de organizações da sociedade civil cadastrada. E, ao mesmo tempo, a gente percebe uma quantidade enorme de sindicatos trabalhistas e patronais, como a CNI, a CUT, por exemplo, o que traz um pouco de uma tradição que elas já atuam, né, por esse sistema, que a gente chama de sistema corporativo, elas já atuam ali, né, e tem recursos. E aí eu respondendo um pouco da sua pergunta, achei que você ia fugir da raia, hein? Não, qual que é o desafio, né, eu acho que os recursos para as ONGs e a forma como atuar lá no Congresso ainda é um monopólio das grandes associações, né? Eu acho que o papel da RW vê um pouco nisso também, de tentar trazer um pouco de inteligência política. Mas eu queria responder sua pergunta fazendo uma outra pergunta. Eu queria saber se você acha interessante, viável e importante para as ONGs estar nesse cadastro da Câmara, se isso na prática ajuda as ONGs a ter mais espaço para a gente mudar, porque a gente sabe que hoje o lobby é feito, com esse panorama que eu te dei, vocês conhecem muito bem, ele é feito de forma desequilibrada, ele não representa a sociedade. Exatamente, ele é completamente. Nossa, essa pergunta eu vou demorar meia hora para responder, né? Porque é uma pergunta de fundo e é complicadíssima, é bem complexa. Bom, eu vou começar indicando uma bibliografia que reforça essa fala do Robson, que é um artigo publicado nessa revista que vocês têm aí em Curitiba, Revista Brasileira de Ciência Política. Essa. Revista de Sociologia e Política. Isso, Revista de Sociologia e Política é minha revista preferida, e eu esqueço o título, olha que horror. Mas eu tô meio com burnout, então, né? Me perdoem, pelo amor de Deus. Mas olha só, é um artigo maravilhoso do Pablo Cesário, escrito, e o título é Redes de Influência. E ele mostra justamente isso. Ele faz um levantamento em mais de 2.000 audiências públicas, quais são os grupos que participam dessas audiências públicas, e o que ele demonstra é o formato corporativista da representação de interesses no Brasil, né? Então, quem está representando os seus interesses na Câmara dos Deputados? Trabalhadores e patrões, né? Seus sindicatos, então uma pegada muito corporativista. E aí, quando a gente olha a lista dessas organizações, nós vamos ver duas organizações da sociedade civil, né? Não que sindicatos e associações setoriais também não sejam sociedade civil, tá? Mas, assim, grupos de advocacy, vamos chamar aí, grupos de advocacy, tá? Que tem uma causa específica voltada para o bem comum, para o interesse público. São muito raros, tá? Existe uma série de fatores. Com certeza, existe uma assimetria informacional, tá? Então, os grupos não econômicos possuem menos recursos do que os grupos econômicos, né? Mas, por outro lado, eles têm pessoas mais engajadas e têm também, por conta das dificuldades de recurso, muito mais criatividade, né? Então, quando esses grupos, eles encontram a mensagem correta para disseminar, porque eu acho que uma coisa que talvez não esteja sendo devidamente debatida quando a gente fala de advocacy no Brasil, é o poder da narrativa. A gente vive numa guerra de narrativas hoje, né? Com as redes sociais, a pandemia, tudo virou virtual, né? Então, vamos olhar para nós mesmos. Quantos webinars a gente recebe convite para participar por dia? Quantos a gente efetivamente participa? Não, a gente não aguenta mais a tela,
né? Então, nós estamos num ambiente muito polarizado, né? Então, tem uma série de questões que precisam ser levadas em consideração. Então, você tem polarização de um lado e você tem excesso de tela de outro, né? Você tem recursos de menos e aí você precisa apelar para a sua criatividade demais, né? Precisa de muita criatividade para capturar a atenção, porque não se trata nem de engajar, gente. Nós vamos falar, a gente está numa etapa anterior. Exatamente, é uma etapa anterior, é capturar a atenção, é sensibilizar as pessoas com relação à relevância do que está sendo discutido e deliberado no Congresso Nacional, né? Ontem mesmo a gente teve a aprovação a reboque de uma alteração na LIA, Lei de Improbidade Administrativa. É um grande retrocesso. É um grande retrocesso para transparência e integridade, né? E aí, eu, por exemplo, sou uma ativista desta causa, transparência e integridade. Isso é uma facada no coração, né? Quer dizer, você está há 25 anos construindo um arcabouço jurídico de controle e integridade. E em pouquíssimo tempo vão se destruindo tudo isso que foi resultado de décadas de trabalho dessas organizações da sociedade civil, né? Que hoje precisam disputar essa guerra de narrativas e que nem sempre estão no mesmo patamar, né? Eu não estou nem entrando ainda no assunto dos robôs, da automação dessas redes sociais que inflam de maneira artificial as estatísticas, né? Então, vocês estão falando de uma pessoa que eu tenho meio século e eu descobri que existiam robôs há pouquíssimo tempo. Eu não sabia que eu falava com robôs na internet. Eu fiquei chocada quando eu descobri. Eu falei, como é que é? Isso não é uma pessoa, é um robô? Eu estou falando num chat com um robô? Não é possível, né? Então, assim, o ambiente está muito diferente, né? Está bem complicado mesmo. Captar a atenção, engajar, então, está mais difícil ainda. E aí vai mais uma frase de efeito para vocês, tá? Engajamento, mobilização e advocacy é essencial. E ninguém pode ser mobilizado se não estiver devidamente engajado, tá? Então, eu estou falando de 3 momentos diferentes. Primeiro, eu preciso captar a atenção, depois eu preciso engajar para, por fim, mobilizar, né? E aí eu acho que as organizações da sociedade civil, às vezes, elas se esquecem de algumas etapas, né? Então, elas querem mobilizar um público sem antes ter captado a atenção e engajado. E aí, estão com os burros na água e se decepcionam, né? Então, lembrando também que hoje as regras do jogo mudaram. Não existe mais a possibilidade de crescimento orgânico nas redes sociais. Não é mais assim que o jogo é jogado, né? Então, tem que ser profissional, né? Eu atuo numa rede chamada Rede Advocacy Colaborativa, a RAC. E na RAC, nós criamos recentemente, se não me engano, em outubro do ano passado, um comitê de comunicação, né? E também facilitamos um curso chamado Comunicação como Pilar do Advocacy. E uma das questões mais relevantes que a gente aprendeu nesse curso foi a necessidade de criar mecanismos de escuta, porque hoje está muito difícil você identificar o seu público-alvo, né? Aliás, e hoje o debate, a escuta está impossível, né? As pessoas, elas estão... O senso comum está difícil de discutir. Exatamente. Posso fazer um jabá? Pode. Vou aproveitar que estou falando de público-alvo e vou fazer um jabá. Vou convidar o pessoal que está nos assistindo aqui, que está participando, para assistir uma Open Class da formação executiva Advocacy Políticas Públicas com o professor Leandro Machado, porque ele vai falar justamente sobre esse tema e ele vai trazer, assim, teorias de ponta. Ele está fazendo mestrado em Harvard, em administração pública, e ele vai justamente problematizar esses desafios, né? Como é que eu defino adequadamente o meu público-alvo numa ação de advocacy? Porque não é algo simples, não é trivial o público-alvo, né? E a gente sabe que hoje, sem a identificação correta do público-alvo, você não consegue construir uma mensagem que seja capaz de alcançar esse público-alvo. Então, você pode construir a campanha de comunicação mais maravilhosa e mais cara do mundo, se ela não tiver devidamente adequada para aquele público-alvo, ela não funciona. Eu já falei isso, né?
Vocês estão me fazendo Não, falar. mas tá ótimo o debate. A gente está com que o público faça as perguntas. A gente vai abrir um momento aqui para colocar as perguntas do público. A gente já está com algumas observações importantes. E eu queria, Wellington, que você me desse um pouco da sua perspectiva também sobre esse assunto. E, de certa forma, que o público vem mostrando aqui, que está acompanhando, eles estão aqui querendo saber um pouco mais sobre essas questões de monitoramento e do valor que isso tem também, né? Eu acho que isso está dentro um pouco da sua especialidade, porque você trabalha aqui na RW nesse processo de monitoramento, de mapeamento de stakeholders que a gente chama, né? Mas eu queria passar a palavra para você também, por favor, fale um pouquinho e diga um pouco aí a respeito da sua perspectiva sobre o tema de hoje. Bom, Robson, é sempre muito bom. Eu estava ouvindo a Andrea e pensando que a gente acertou muito no convite de tê-la trazido, tê-la convidado para vir aqui hoje. Enfim, sem dúvida nenhuma, uma das grandes especialistas no assunto no Brasil, então é sempre muito bom ouvi-la. E felizmente... Pessoal, eu vou precisar me ausentar porque o meu cachorro está pedindo para sair aqui, senão ele está acabando. Só um minutinho. Então, mas continuando, André, então eu preparei aqui algumas coisas e eu fico feliz de o fato de as coisas que eu havia preparado aqui irem na direção, convergirem para isso que você está mencionando, né? Então, 2 pontos fundamentais, né? A questão da profissionalização da ação política, da representação de interesses, da ação coletiva, seja lá como a gente gostaria de chamar isso. Temos o deputado Gora, que entrou na nossa tela agora. Eu creio que faz sentido a gente passar a palavra para o deputado, depois eu continuo, Robson, por favor. Olá, deputado, boa noite, obrigado pelo convite, obrigado por estar aqui conosco. A gente já esquentou o debate, está falando dos desafios aí das ONGs para atuar nesse governo de desconstrução na área ambiental, ao mesmo tempo dos desafios aí em fazer lobby, advocacy para engajar a população. Só para inteirar o senhor, mas, por favor, eu gostaria de ouvir o deputado. O deputado Goura é deputado pelo PDT aqui no estado do Paraná. Ele é presidente da Comissão de Ecologia, Meio Ambiente e Proteção dos Animais na Assembleia Legislativa do estado do Paraná. E também é um ativista da área, né? Então, por favor, Goura, fique à vontade, sinta-se em casa. Olá, Robson, vocês estão me ouvindo bem? Antes de tudo, tudo certo? Sim, que bom. Bem. Boa noite. Deixa eu dar uma saudação, então, Robson, a ti, a Andrea, o Wellington, e, no nome de vocês, agradecer aqui o convite que foi feito. Eu fico muito honrado de poder participar desse fórum, dessa discussão. Peço desculpas, porque estava previsto para estar desde o início com vocês, mas eu vou me situar aqui, vou me explicar, e eu acho que tem tudo a ver com a discussão que vocês estão fazendo. Eu vim hoje para Guaraqueçaba, eu estou aqui falando diretamente do PIR, no meu celular, aqui na frente da Baía de Guaraqueçaba, e a gente veio pela PR-405, que é uma estrada que chega até, a única estrada que chega até Guaraqueçaba. Guaraqueçaba, para quem não sabe, é o maior município do estado do Paraná, é o coração da grande reserva da Mata Atlântica, e apesar de ser, né, ter tantos potenciais para a área ambiental e social a serem desenvolvidos e cuidados e preservados, é o município que tem o 4º IDH mais baixo do estado do Paraná. A gente tem várias questões a serem olhadas aqui com muita atenção, e a partir de amanhã eu vou estar numa viagem junto com outros voluntários e ativistas, que é o Barco Sorriso, que fazem um trabalho de voluntário, são dentistas que vão às comunidades insulares, né, das ilhas, para fazer atendimento voluntário às pessoas. Um trabalho muito bonito que a gente vai estar acompanhando. Robson, como você falou, eu presido a Comissão de Meio Ambiente da Assembleia Legislativa, e a gente está enfrentando quase que literalmente, como diz o ministro do Meio Ambiente, boiadas, né, que visam a destruição da política ambiental brasileira dia após dia. É uma situação muito séria o que a gente está passando, no desmonte das políticas ambientais, no desmonte dos órgãos de fiscalização,
na criminalização mesmo das atividades do terceiro setor, como a gente tem visto. É importante a gente fazer a crítica e lembrar do desmonte da pesquisa, da ciência, né, que está em curso neste atual governo. E a gente tem no Paraná, infelizmente, um laboratório para muitas dessas políticas do âmbito federal serem aplicadas aqui no estado do Paraná. E eu explico algumas dessas questões. Logo no início do governo do presidente Jair Bolsonaro, já foi falado da faixa de infraestrutura, que é mais um rasgo, Wellington, na Mata Atlântica, em Pontal do Paraná, atendendo interesses particulares, privados, de um porto privado que quer se instalar em Pontal do Paraná. E para que isso ocorra, o governo do estado quer, o governador Ratinho Júnior, construir uma faixa de infraestrutura, mais uma autopista com dinheiro público para atender o interesse privado, rasgando os remanescentes de Mata Atlântica que a gente tem ali, inclusive passando por comunidades indígenas e tudo mais. A gente tem outras propostas também que visam assim essa ideia falsa, errônea, de progresso que vem apenas com grandes obras, sem levar em consideração as reais necessidades urgentes da população, isso no litoral, mas também em todo o estado. Um aumento expressivo do uso e da liberação de agrotóxicos e com a consequente falta de fiscalização, né, desse uso. E aqui no Paraná a gente está falando também de muitos produtos que entram contrabandeados pela fronteira com o Paraguai, com o Lago da Itaipu. Isso é muito, muito sério. E a gente tem que lembrar aqui, e eu aproveito essa oportunidade que vocês estão me dando, para falar da proposta completamente absurda de reabertura da Estrada do Colono, que na semana passada ganhou o status de urgência na Câmara dos Deputados. Existem 2 projetos tramitando em Brasília, um que está na Câmara dos Deputados, que recebeu o regime de urgência agora, e outro que já está no Senado. E assim, eu me pergunto, né, a gente está em pandemia, com o Brasil chegando a 500 mil mortos pela Covid-19, essa é a urgência da Câmara dos Deputados, aprovar a celeridade para um projeto que tem que ser muito, muito, muito discutido com todos os setores sociais, e a gente não está falando apenas de um parque municipal ou de um parque que atende interesses regionais. A gente está falando do Parque Nacional do Iguaçu, o segundo parque criado no Brasil, um patrimônio da humanidade reconhecido pela Unesco, e a gente sabe, os cientistas já alertaram que reabrir esta estrada vai trazer sérios riscos à biodiversidade, à população das onças pintadas que está crescendo nos últimos anos no parque. Enfim, eu quero dizer assim, Robson, que a minha perspectiva é que o poder público, e aqui falando poder executivo e legislativo, eles devem se aproximar muito mais tanto das universidades, dos cientistas, das pesquisas que são feitas nos nossos departamentos universitários, acadêmicos, como também das entidades, né, das ONGs, das organizações que atuam nas causas ambientais. Por que isso? Porque o poder público não tem braço, não tem perna, não consegue dar conta da abrangência, da profundidade, da complexidade dos temas e dos desafios que a gente tem pela frente. Então, primeiro, né, do ponto de vista da ciência, da pesquisa, que as políticas públicas possam ser embasadas pela ciência, que as políticas públicas possam ser subsidiadas com as pesquisas que são feitas nos departamentos. E eu acho que aqui a gente tem uma via de mão dupla, né? Porque a gente conversa com muitos cientistas que fazem pesquisas muito importantes e isso não chega até os tomadores de decisões, não chega até a quem vai definir como é que a política tem que acontecer. E, por outro lado, as ONGs cumprem um papel muito importante, as entidades como um todo, da iniciativa privada. No caminho aqui para Guaraqueçaba, eu passei pela reserva natural particular
do Salto Morato. Para quem não conhece, é uma reserva criada e mantida pela Fundação do Grupo Boticário desde 1994. É um local incrível de preservação, e a gente conversou com o pessoal lá, eles me relataram que há mais de 20 anos a gente não tinha relatos de presença de onça-pintada aqui no litoral norte do Paraná, e ela voltou a aparecer, há avistamentos de onças pintadas. A gente tem a reserva particular do Cebuí, também já aqui próximo ao Superagui, o Parque Nacional do Superagui. Então, é muito importante esse envolvimento, né? Como diz o texto da Constituição, a necessidade da gente garantir um meio ambiente ecologicamente equilibrado, ela é uma urgência que se impõe a todos nós, ao poder público, como diz a Constituição, e também, lembrando, as presentes e futuras gerações. Então, nós estamos, assim, eu diria, num momento crucial, num turning point, num ponto em que talvez a gente não tenha mais volta. Não é alarmismo, não é radicalismo, a gente fala isso. A questão ambiental, ela tem que estar permeando todas as políticas públicas, a educação, a saúde, a economia como um todo. É inadmissível a gente pensar no caso do Paraná, né, um estado que tem a sua matriz econômica na agricultura, mas uma agricultura completamente insustentável, uma agricultura que não promove justiça social, uma agricultura que depende cada vez mais de agrotóxicos, de fertilizantes químicos. A gente entende que isso tem que mudar. E eu lembro aqui, Andréia, nós estamos numa crise hídrica, numa crise energética, numa situação em que em Curitiba a gente está racionando água a cada 2 dias. Tá? É muito, muito sério o que está acontecendo, e não dá para seguir nessa explicação rasa, superficial, que muitas vezes é dada pelos gestores, de que está chovendo muito pouco, é uma estiagem sem precedentes. Calma aí, não é assim. A gente sabe que o ritmo de desmatamento, o ritmo de flexibilização das políticas ambientais, ele tem repercussões diretas na falta d'água, ele tem repercussões diretas na insegurança alimentar, que mais uma vez o Brasil volta a estar assim também no mapa da fome. Então, sem a gente ter uma agricultura sustentável, de matriz ecológica, agroecológica, sem a gente ter uma política séria de preservação e expansão das florestas, das unidades de conservação, a gente não vai ter água, simples assim. Tá? E, mais uma vez, eu termino aqui lembrando, sem uma política social, a gente não vai conseguir avançar nas políticas ambientais. Sem o envolvimento do conjunto da sociedade, o poder público não vai conseguir também fazer o seu papel que se impõe a ele. Então, eu saúdo aqui a iniciativa, peço desculpas mais uma vez, e quero dizer, Andréia, Wellington e Robson, que contem com a nossa Comissão de Meio Ambiente. Tá? A gente tem, pelo menos até o final do ano que vem, eu sigo presidindo a Comissão de Meio Ambiente, até o final da atual legislatura. Eu quero que vocês tenham esse canal direto conosco, tá? Para que a gente possa promover debates, avançar se vocês tiverem sugestões de ações legislativas, estamos à disposição, e completamente a galera passando aqui. Eu estou na praça aqui de Guaraqueçaba, e à disposição de vocês, tá bom? É um prazer e parabenizo a iniciativa do Fórum, que eu sei que vai ter desdobramentos, né? Esse é o primeiro momento, mas vocês vão estar continuando. Meus parabéns. Deputado, eu que agradeço o carinho, agradeço também o tempo disponível para falar com a gente, com o público. O debate, você agora jogou um pouco mais de lenha no debate, a gente vai trazer mais subsídios, é muito importante ver a sua visão, deputado, como membro do poder, né, falando também dessa necessidade da gente integrar esforços para conseguir chegar no local de mais sustentabilidade e equilíbrio. E o que está acontecendo aqui no Paraná, pode falar agora. Não, só uma coisa que eu lembrei, assim, logo no início do ano passado, 2020, final de 2019 para 2020,
o governador Ratinho Júnior fez um decreto que permitia o corte da restinga, né? Um decreto completamente ilegal, inconstitucional, e que atentava diretamente contra a lei da Mata Atlântica, contra várias legislações. Se não fosse a atuação do nosso mandato, de outros parlamentares, junto com o Ministério Público, junto com as ONGs, com as entidades, com a SPVS, Observatório de Justiça e Conservação, o governador não teria voltado atrás, o que de fato ele o fez alguns meses depois, quando muito estrago já tinha sido feito, inclusive com funcionários de prefeituras passando mata-mato, tá, na restinga aqui no litoral do Paraná, com roçadeiras rasgando a restinga. Então, é muito sério, e de novo aqui eu friso a importância dessa atuação, porque a boiada está passando, a gente tem que estar vigilante, atento e articulados, né, numa organização orgânica, para que as coisas não continuem nesse ritmo. Pelo menos a gente possa frear e ter, de fato, uma redução de danos. Eu peço desculpas por não poder permanecer aqui com vocês no debate, mas eu gostaria de, na sequência, eu poder participar com vocês de uma conversa em tempo integral. Maravilha, eu que agradeço. Obrigado, deputado. Boa noite para o senhor. Boa noite, deputado. Obrigado. Eu acho que o deputado trouxe atualizações importantes, inclusive para aquilo que você estava falando, né, Wellington? Fala inspiradora, né? Porque, basicamente, eu acho que tem duas questões que eu queria colocar, porque antes do deputado chegar, você tinha passado a palavra para o Wellington para ele falar sobre a questão do monitoramento, né? E, realmente, eu acredito que a profissionalização do advocacy das organizações da sociedade civil passa por monitoramento e avaliação, né? Mas aí a questão é a seguinte: o que deve ser monitorado? O que a gente monitora? O que a gente procura primeiro? Tá? Primeiro a gente procura pelos nossos aliados, né? E aí o deputado Goura é um aliado, ele é um campeão, tá? Campeão no sentido técnico da coisa, né? O que é um campeão no ambiente político institucional? É aquele parlamentar que tem uma causa natural e que vai defender a causa por si próprio, voluntariamente, inclusive junto aos seus pares. Esse é o campeão, né? E ele se coloca à disposição. Então, as organizações realmente precisam fazer mais uso dessas portas abertas. Então, esses parlamentares que abrem as portas para a sociedade civil, eles precisam de subsídio. Eu acho que é aí que essa questão da sinergia, né, Robson, às vezes ela se mostra falha. As organizações procuram os parlamentares só quando tem algum problema real e imediato. Não entende que lobby e advocacy são atividades contínuas e de longo prazo, né? Eu sempre brinco nas minhas aulas, você já deve ter me ouvido falando isso, que eu sempre falo o seguinte: bom, a gente não gosta daquele amigo que só te liga para pedir alguma coisa. Então não vamos fazer isso com os parlamentares também, né? A gente precisa ter o engajamento contínuo com esses parlamentares. Mas, por outro lado, o que eu vejo? Eu vejo que o monitoramento, às vezes, ele é feito, ele para por aí. Eu só quero saber quem é meu aliado e quem é meu opositor. Tudo bem. E aí eu só converso com os meus aliados. Esse é um grande problema. Eu sei que a gente está em um ambiente hostil, que a polarização é terrível. Mas sempre tem, naquela causa específica, naquele tema, naquele projeto de lei, sempre existem parlamentares numa posição mais neutra. E a gente precisa ter um esforço para monitorar e identificar quem é neutro naquela questão em específica, porque as pessoas mudam de posição, né? Aí, como o deputado colocou, ainda tem que levar informações para eles subsidiar essa decisão. Exatamente. Então, o papel das organizações é esse, né? Para que os grupos de interesse fazem lobby advocacy? Para influenciar as políticas públicas, como? Levando informação para isso. Porque até o deputado estadual Goura, que está ali no olho do furacão, ele precisa de informação atualizada, né? Ele precisa de informação do que está acontecendo nos territórios, né? Ele precisa, por exemplo, de apoio, ele precisa de visibilidade, né? Então, quando vocês organizam um fórum como esse
e convidam um parlamentar, vocês estão dando visibilidade para ele, vocês estão dando um canal para que ele possa falar, né? Então, ele fez uma fala extremamente inspirada. O que eu queria chamar a atenção, voltando lá na fala do deputado, é o seguinte: existe uma série de razões que deveriam nos levar a defender o meio ambiente. Mas questões econômicas estão sendo privilegiadas. E a minha pergunta, e aí vai a minha provocação para vocês, é a seguinte: como é que a gente faz esse casamento? Como é que a gente faz esse equilíbrio? Como é que a gente defende o meio ambiente e, ao mesmo tempo, garante desenvolvimento econômico, né? Então, quando ele fala assim, não se trata de ser radical, mas durante muito tempo o movimento ambientalista foi radical, né? Então, é necessário também tentar chegar num ponto de equilíbrio, né? Num momento como esse, todas as organizações da sociedade civil estão em modo de sobrevivência. Essa que é a questão. Então, a gente já não pode mais procurar os mesmos aliados de sempre, né? Tem sempre os mesmos culpados de sempre. Então, nós não podemos procurar sempre os mesmos aliados de sempre. A gente precisa inovar, né? E esses parlamentares neutros, eles são muito importantes, mas são difíceis de ser identificados. Entra aí a questão da inteligência política. Passo a bola para você agora, Wellington. Por favor, Wellington. Obrigado, Andréa. Bom, se o objetivo era discordar da Andréa, Robson, realmente vai ficar um pouco complicado. Mas eu acho que, enfim, eu havia... A ideia da minha fala hoje era falar um pouco do contexto de retomada verde, né? Em torno disso. Eu acho que isso tem muito a ver, a proposta tem muito a ver com o que acaba de dizer a Andréa e com o que disse o deputado Gora. Então, se a gente tem duas tendências, virou lugar comum falar que a pandemia mudou a maneira das coisas, da gente enxergar as coisas, das coisas evoluírem, né? Mas se há duas tendências que me parecem que não são tão passageiras assim, em função da Covid-19, uma delas é a digitalização dos serviços, né? Enfim, e o que nós estamos fazendo aqui é exatamente uma prova disso. Eu acho que isso dificilmente, não estou dizendo que nós vamos viver eternamente dentro de casa, mas eu acho que o processo de aceleração do desenvolvimento tecnológico nesses últimos 18 meses realmente avançou bastante. Alguns especialistas da área dizem que a gente vai avançar aí provavelmente em 2 anos, algo que talvez demoraríamos 10 anos, um pouco mais do que isso, para avançar. Então, essa me parece ser uma tendência incontornável. Eu não sou especialista nisso, não vou desenvolver esse assunto. O que eu conheço um pouco melhor tem a ver com a questão da retomada verde. Eu acho que essa é uma tendência, de fato, importante, que toca num ponto que a Andréa acaba de levantar, que é essa dicotomia um tanto desarrazoada entre desenvolvimento econômico e sustentabilidade. Esse eu acho que é um grande problema que a gente precisa enfrentar em boa medida. E aí, quando eu digo enfrentar, eu estou falando a gente, eu estou me referindo ao meio acadêmico, no qual eu transito, no meio empresarial e organizacional, no qual nós todos transitamos, enfim, no meio político, com a participação que acabamos de ouvir o deputado Gora. Eu acho que essa ideia de construir coalizões em prol de objetivos determinados, como o Gora chamou a atenção, como a Andréa já mencionou anteriormente, é fundamental. Eu acho que um dos nossos objetivos centrais, do ponto de vista desses objetivos gerais, eu acho que tem que ser desmontar esse argumento dessa incompatibilidade entre desenvolvimento econômico e sustentabilidade. A verdade é que com o conhecimento adquirido, com o conhecimento acumulado na área científica, a gente sabe que o Brasil tem condição de se desenvolver muito sem derrubar uma única árvore. A realidade é essa. A produtividade do agronegócio, ela cresceu de maneira significativa nos últimos 20 anos, mas ela ainda é 10 vezes menor do que a americana. Ou seja, a gente consegue produzir muito mais por hectare do que o que a gente produz hoje, sem derrubar uma única árvore. A realidade é essa. Então, enfim, eu estou dizendo isso porque o desenvolvimento, eu estudo desenvolvimento há pelo menos 10 anos,
e sou entusiasta desse objetivo, portanto, acho que o Brasil é um país muito mais pobre do que o Brasil deveria ser um país muito mais desenvolvido por causa dos recursos sociais, ambientais e humanos que tem, e, de fato, a gente tem condição de se desenvolver de maneira muito mais robusta, sem necessariamente destruir os nossos recursos naturais, que é uma das maiores riquezas que a gente tem. E no contexto de retomada verde, isso tem adquirido ainda mais valor, ou seja, hoje em dia, na atual conjuntura, nos últimos 15 meses, o que aconteceu em termos de ESG, por exemplo, no Brasil, no mundo inteiro, é um negócio impressionante. A gente teve um anúncio ontem, hoje é quinta-feira, na quarta-feira, o Banco Itaú o Grupo Itaú acaba de anunciar um crédito em ESG, um investimento até 2025 de 400 bilhões de reais, tanto em termos de financiamento como de subvenção a projetos que se embasem em ESG. Então, esse dinheiro todo disponível, quando a gente olha para o cenário ESG global, a gente está falando de cerca de 70 trilhões de dólares no primeiro trimestre de 2021. É difícil a gente imaginar que esse dinheiro todo está sendo colocado em uma moda, sei lá, como se fosse calça cargo, alguma coisa desse tipo. É difícil imaginar esse dinheiro, né, Wellington? Daqui 6 meses vai passar. Então, assim, essa gente é muita grana, esses são os maiores fundos de investimento do planeta, essa gente sabe onde coloca o dinheiro, eles não jogam para perder. Tudo indica que no médio prazo a economia vai caminhar por esse caminho. Tudo bem, o Brasil, como destacou o Gora e como destacou a Andréia, lamentavelmente tem ido num caminho contrário daquilo que é mais razoável em função da orientação do governo de turno, mas isso também passa. Então, o desenvolvimento é um fenômeno de médio e longo prazo e eu acho que a ideia de para ficar no ESG, ou para ficar nos dois termos, né, na pauta ambiental, que é o tema do nosso fórum aqui, e na questão social levantada pelo deputado Gora, eu acho que essas são duas agendas que são incontornáveis nos próximos anos. E aí, as estratégias de lobby e advocacy, das quais a Andréa se referiu anteriormente, pode nos levar a um lugar muito diferente daquele lugar que a gente habita hoje. Essa profissionalização da representação de interesses me parece fundamental para que nós todos que estamos interessados num desenvolvimento sustentável façamos alguma coisa para que isso de fato se torne realidade. E, enfim, nosso objetivo é esse. A gente na RW está preocupado mais com o desenvolvimento de inteligência política para subsidiar essas ações coletivas, como disse a Andréa, mas, no final das contas, nós temos objetivos muito semelhantes e a causa ambiental, da sustentabilidade, do consumo responsável, da governança corporativa, da governança social, da governança ambiental, para usar a terminologia do ESG, ela depende da construção de redes e coalizões em torno desses objetivos. Os donos do capital já estão fazendo isso, estão cooperando com isso, me parece que esse objetivo, de fato, esses objetivos tendem a ser centrais nos próximos anos. E aí as estratégias de relações governamentais e institucionais, de defesa de interesse direto, no caso do lobby, e de advocacy, são incontornáveis, são condições necessárias para que a gente atinja esses objetivos. É isso que me parece, tentando dar um caráter um pouco mais geral dessa discussão que nós tivemos até agora. E eu achei bem interessante um ponto que você levantou, e eu queria já lançar essa pergunta, mas eu queria também aproveitar e fazer uma pergunta que a gente tem aqui dos nossos telespectadores, /ouvintes, que eu queria deixar para o Wellington e queria deixar para a Andréa também. A pergunta é da Alice Martins. Andréa, Wellington e Robson, boa noite. Vocês podem falar sobre as perspectivas e experiências de vocês em relação à lobby e advocacy no Poder Executivo? Eu, particularmente, Alice, gosto muito desse tema porque é uma parte da minha pesquisa também.
estudar o poder executivo. E, de fato, é quase um outro mundo, né, André? O que você acha? Eu acho que entre os 3 poderes é o segundo mais opaco, onde o processo decisório é piramidal, né? E a gente tem que ficar atuando como detetive, porque não tem um mapa decisório à disposição dos cidadãos, né? E o que eu acho lamentável. É ruim para uns, bons para outros, né? Porque é um nicho de mercado, e aí as consultorias em relações institucionais e governamentais abundam, porque você precisa conhecer o órgão no qual você vai fazer a incidência política por dentro, para poder identificar os processos decisórios formais e principalmente os informais, né? Que são muitas vezes mais comuns no executivo do que no legislativo, né? Mas eu acredito que muitas vezes as organizações da sociedade civil, independentemente da temática na qual elas atuam, elas subestimam o lobby e o advocacy no poder executivo, né? A própria rede de advocacy colaborativo na qual eu atuo como voluntária, o nosso foco é advocacy no poder legislativo federal, né? Só que, veja, dependendo do problema público que você quer solucionar com a atividade de lobby e advocacy, muitas vezes recorrer ao poder executivo é mais simples e é mais rápido do que o poder legislativo, né? Mas para isso, você precisa ter muito conhecimento sobre cenários, né? E aí, o que eu percebo, queria aqui interagir com as pessoas que estão nos assistindo e também passando essa pergunta para vocês, né? A experiência de vocês. O que eu percebo é que as organizações que fazem advocacy, muitas vezes, são muito especializadas no tema, mas elas não têm, elas já não têm muita experiência com a política do mundo da rua, o dia a dia da política, né? E no momento em que você vai desenhar uma estratégia de defesa de interesses e causas, esse conhecimento é essencial, né? Então, a assimetria informacional, Robson, Wellington, também atua nesse sentido. Não ter recursos suficientes para, por exemplo, contratar consultores, porque isso é algo que a grande maioria das organizações não domina. Então, ela não sabe, por exemplo, definir sozinha qual que é a solução para aquele problema. É uma proposição legislativa? É um decreto? Que tipo de norma a gente vai construir? Nós vamos construir sozinho? A gente vai construir em conjunto com o Poder Executivo ou com o Poder Legislativo, né? O que me choca até hoje é saber que até entre os nossos colegas acadêmicos existe um desconhecimento sobre a possibilidade que todo cidadão tem de enviar um projeto de lei, construir uma emenda e apresentar para o seu parlamentar, né? A gente não precisa usar só a iniciativa, esqueci, a iniciativa popular, né? Aquele democracia semidireta. Não é só isso que funciona, né, gente? Lobby advocacy, na verdade, são alternativas à representação eleitoral. Representação não eleitoral, e se sobrepõe à representação eleitoral, né? Então, quanto mais a gente espera, eu acho que o brasileiro, nesse sentido, ele é muito passivo e é muito reativo, né? A gente fica esperando que os representantes façam. E se eles não fizerem? Que é o caso, né? Infelizmente, a regra não é exceção. Nós também não vamos fazer nada? Então, tem um projeto de lei lá tenebroso detonando tudo. Reescreve o negócio, gente. Reescreve, procura um outro deputado para iniciar um projeto diferente, que vai ser apensado àquele que está tramitando, e de repente vira até o cabeça, dependendo da pressão que você vai fazer, né? Então, tem que ter um conhecimento. O que eu estou querendo dizer, né? Que tem que ter esse conhecimento também das regras do jogo e como funciona a política do mundo da rua. E eu vejo que algumas organizações que são muito poderosas, porque têm muito conhecimento sobre o tema, em algumas vezes não possuem esse conhecimento do cenário, do ambiente político institucional, das regras do jogo, e isso atrapalha no momento que elas vão construir uma ação de lobby e advocacy efetiva. Qual que é a opinião de vocês?
Eu concordo, mas eu quero ouvir a do El. Eu acho que a profissionalização dos grandes gargalos e as ONGs ter acesso a profissionais bons. Hoje a gente sabe quem pode pagar isso é quem está no topo da cadeia, né? Mas, enfim, acredito, acho que eu compartilho contigo, André, a democratização do serviço de advocacy lobby, dessa inteligência política, porque organizações elas têm mais força, né? A gente vai melhorar a nossa democracia nesse sentido. Mas, Wellington, eu quero ouvir a sua ideia, por favor. Eu acho que o caminho é esse mesmo, Robson. Vocês têm toda a razão. A pergunta da Alice, inclusive, me fez lembrar de um comentário que a Paula Cardoso fez aqui na terça-feira, no primeiro dia do evento, justamente sobre isso, né? Falando, a Paula é representante da Mercy for Animals, da MFA, e participou do evento aqui na terça-feira, e ela estava falando justamente disso. Na verdade, ela estava levantando algumas indagações a respeito disso, do tipo, onde a gente deve atuar? É no legislativo mesmo? Será que faz sentido ir para o executivo? Será que faz sentido sair de Brasília e ir para os estados? Será que faz sentido atuar em municípios? E, no final das contas, a resposta a isso me parece que depende, né? É a resposta de antropólogo, é aquela coisa, depende do seu objetivo, daquilo que você tem interesse. Se a sua empresa ou organização tem atuação específica em alguns estados ou em algumas regiões do Brasil, não é preciso lembrá-los que o Brasil é um país continental gigantesco, muitas vezes pode ser mais vantajoso você mobilizar os seus recursos humanos, econômicos, financeiros, para tentar influenciar o governo estadual, por exemplo, uma secretaria de meio ambiente, uma secretaria de infraestrutura, de secretaria de agricultura, ou o próprio governo estadual. Vocês viram que tem cachorro aqui também, né? Enfim, então, isso depende muito do tipo de objetivo que está em pauta. E aí, então, para responder diretamente a pergunta da Alice Martins, eu acho que sim, eu acho que faz todo sentido atuar também no Poder Executivo. E é importante deixar claro, me parece, eu acho que vocês tendem a concordar, se não, por favor, me interrompam, a gente não precisa necessariamente fazer uma coisa ou outra, né? A ideia fundamental, se a gente quer levar essas pautas adiante, é combinar essas coisas. Como a gente falou em relação ao lobby ou advocacy, por exemplo, não me parece que seja o caso de abandonar a esfera legislativa para tentar influenciar o executivo. Nem o contrário, né? Você vai deixar de atuar no executivo simplesmente porque você acha que o legislativo pode ser mais vantajoso. No final das contas, o ideal seria combinar isso tudo, lógico, sempre levando em consideração os objetivos que a empresa ou a organização tem. De novo, se a sua empresa atua na região centro-oeste, você tem negócios no estado do Mato Grosso, especificamente para algumas questões, pode fazer muito mais sentido você monitorar a Assembleia Legislativa do Estado do Mato Grosso e o governo estadual do que em Brasília, né? Então, eu acho que depende muito disso. Mas sim, me parece perfeitamente possível, eu acho que esse é um caminho que a gente pode trilhar também. Eu queria só fazer um comentário a respeito da outra pauta que vocês levantaram, que é a questão dos recursos. Também é público e notório que, sei lá, a CNI, para usar um exemplo que já foi usado aqui hoje, para quem não sabe, a CNI é a Confederação Nacional da Indústria, é a entidade de cúpula, né, do setor industrial, tem muito recursos. A CNI não tem um problema para financiar a sua ação coletiva, as atividades de representação de interesse. Ela é muito bem assessorada e é muito bem a ação coletiva da CNI é muito profissionalizada e gabaritada. A André já mencionou isso no começo. Eu acho que talvez a ação coletiva mais profissional que a gente tem no Brasil, me parece. A André já estudou isso com mais detalhe do que eu, mas eu acho que esse é o caminho. Agora, tem uma questão, a questão da simetria dos recursos, Robson, que você levantou. Talvez há 10 anos atrás, ou 20 anos atrás, esse fosse um problema quase que incontornável, mas hoje, nós estamos vivendo a época das redes, das coalizões, das construções, ninguém mais atua sozinho para fazer coisa nenhuma. Então, as organizações da sociedade civil, embora tenham menos recursos de financiamento do que a CNI, do que as federações estaduais da indústria, por exemplo, elas podem atuar
em redes, em coalizões ideacionais, podem contar com empresas como a nossa para fazer esse tipo de trabalho, podem atuar com outras empresas, como a gente viu aqui, a convergência de pautas entre a MFA e a OJC na terça-feira, pode lançar mão de contatos com deputados engajados na causa, como é o caso do deputado Moura. Enfim, as possibilidades de atuação em junho de 2021 são bastante diferentes do que era uma década ou duas atrás. Então, essa simetria essa simetria de recursos financeiros, me parece que hoje ela é menos relevante do que ela era 2 décadas atrás. Maravilha, Wellington. Eu vou encaminhar o evento para o final, mas antes eu preciso direcionar uma pergunta à nossa professora Andréia. Eu acho que uma aluna sua te chamou aqui, professora. A Patrícia, ela está perguntando, vou ler a pergunta dela. Você mencionou que, em primeiro lugar, é importante falar com os aliados e campeões. Mas mas e os adversários? Vale a pena pressionar? Isso é uma dúvida cruel, né? Mas uma dúvida cruel. Olha, eu gosto de me ancorar na literatura, né? O que a literatura diz? A literatura diz o seguinte: é opositor? Deixa o cara quietinho ali, né? Deixa ele quietinho e monitora, mas monitora de perto, né? Para não ser pego de calça curta. Agora, tentar convencê-lo de que o seu ponto de vista é o correto em detrimento do dele, para a literatura especializada, perda de tempo e energia, tá? Ocorre que a gente pode, de vez em quando, também usar a nossa criatividade para criar uma cortina de fumaça, né? Para também tentar, de alguma forma, influenciar alguma arena de poder em que esses opositores estão alocados, para diminuir esse poder e influência, ou realocar esse poder e influência, obviamente que tudo feito com ética e transparência, né? E aí é a criatividade que vai dar o tom, tá? E eu queria só dizer mais uma coisa aqui para a gente terminando, que eu achei super legal essa última fala do Wellington sobre a questão das coalizões, da rede, né? Da importância da gente combinar lobby e advocacy. Tem um texto que eu adoro, do Lee Drutman, que ele faz um trabalho muito legal. Ele é um acadêmico que vai passar um tempo no gabinete de um senador, e aí ele tenta fazer uma reflexão, sabe? Uma reflexão acadêmica sobre a experiência prática que ele está dentro. Você lembra o nome do livro, André? É um artigo, se chama As Complexidades do Lobbying. Depois, se você quiser, eu te mando. É muito legal. E aí, eu adoro esse artigo, porque eu gosto muito dessa conversa, eu gosto muito de ciência política aplicada, né? Eu acho que isso é muito importante. A gente precisa usar cada vez mais o conhecimento que está sendo construído nas universidades para gerar mudança social, né? E aí, o que o Lee Drutman faz? Ele olha e fala assim: bom, na minha experiência, aliada a toda a bagagem acadêmica que eu tenho, o que eu vi acontecer aqui? O que eu vi acontecer aqui foi o seguinte: os grupos que tiveram sucesso foram aqueles que fizeram tudo, fizeram muito e o fizeram por muito tempo. Então, esse não é um recado alentador. Compreendem? Porque se a gente quiser gerar mudança, nós vamos ter que trabalhar muito. É um trabalho incansável. Lobby advocacy não acaba nunca. Quando você acha que acabou, não, lê do engano, começa tudo de novo, né? Então, monitoramento e avaliação tem que ser contínuo por conta disso, né? Veja aí, quantos exemplos a gente tem para dar de políticas públicas super importantes que depois de 10, 20 anos ainda não foram implementadas na sua completude, né? Então, resíduos sólidos, o próprio Código Florestal, né? Uma série de políticas públicas super importantes, outras sendo desmontadas na nossa cara, né? E a gente sem saber muito bem como é que constrói essas mensagens. Eu acho que fica a dica, né? Não dá, por isso que
que eu sempre gosto também de distinguir advocacy e ativismo, né? Apesar do advocacy ter um caráter comunicacional importante, né, essencial, e acontecer, ter essa característica de presença na esfera pública, ele é diferente do ativismo, né? Uma ação de advocacy, ela precisa ser organizada, ela precisa ser planejada. O ativismo, nem sempre, né? O ativismo, ele pode ser mais fluido. Agora, advocacy, não. Advocacy sem planejamento, sem estratégia, a gente não sai do lugar. Por quê, pessoal? Já é difícil pressionar o governo para que ele se mova quando ele quer se mover. Vocês imaginem quando ele não quer se mover, né? Então, é esse o ambiente no qual a gente trabalha cotidianamente. Isso. Quer finalizar com alguma observação, Wellington? Bom, Robson, antes de encerrar, eu quero concordar uma vez mais com a André, eu acho que ela tem toda a razão. Assim não dá, Wellington, pô. Esse painel de amigos, né? Banca amiga. Assim não dá, meu, não tem condições. Você vai ter que, da próxima vez que vocês me convidarem, traga alguém, assim, que discorda completamente de mim, para a gente poder, assim, ter uma discussão ferrenha aqui. Para deixar a coisa um pouco mais, o clima um pouco menos amistoso, né? Tá, mas é melhor, né, gente? Nós já estamos passando por cada perrengue, pelo amor de Deus. Não dá. Eu estou adorando. Muito obrigada pelo convite. Mas no final das contas, a concordância tem muito a ver com, enfim, com o nível do que foi falado aqui, da assertividade com que a André trata do tema. Então, enfim, no final das contas, eu acho que eu estudo políticas públicas há um tempo, políticas públicas de várias naturezas, né? Para desenvolvimento, políticas sociais, políticas industriais. Então, dá para olhar para esse tema por duas perspectivas, né? Você pode olhar para a maneira como as políticas públicas impactam na vida das pessoas, nas nossas vidas, cidadãos e cidadãs, e essa é uma maneira com a qual eu trabalhei durante muito tempo. E há uma outra perspectiva, que é a perspectiva que nós estamos tratando aqui desde o começo, que é a perspectiva que a Andrea vem mencionando aqui desde o começo, foi corroborada pelo deputado Gura também, na sua fala aqui, na sua intervenção mais cedo, que é a maneira como as pessoas podem influenciar as políticas públicas. E, no final das contas, é disso que nós estamos falando. Nós não precisamos, como disse a Andrea, observar os rumos das políticas públicas de maneira passiva o tempo inteiro. A gente pode também atuar para fazer alguma diferença. E não se trata de ativismo. Eu inclusive, não tenho muita vocação para ativismo, André, porque o ativismo ele depende de uma coisa que é um bem escasso, que eu não tenho muito, assim como a Adélia Prado, que é a fé, né? Eu não estou usando fé aqui no sentido religioso, estou usando no sentido da crença mesmo. Então, eu não sou muito bom nisso. Agora, se a ideia é atingir um objetivo e avaliar quais são os meios mais adequados para se fazer isso, aí eu tenho alguma experiência, então aí eu me arrisco um pouco mais. Então, se o objetivo é entender, olhar ou pensar, refletir como a gente pode influenciar políticas públicas, eu acho que esse é um caminho interessante e tudo que foi falado aqui hoje tem muito a ver com isso. As estratégias de lobby advocacy, ou, para usar uma terminologia mais recente, a maneira como as instituições, ou a maneira como as empresas e organizações se relacionam com instituições do governo, eu acho que de fato, um caminho bastante promissor para esse tipo de coisa. E aí, aqui eu encerro, Robson, sem querer atrasar o evento. Boa noite, muito obrigado. Imagina. O papo tá bom, né, gente? Então, eu queria ter várias perguntas aqui, mas a gente já está com 1h15 de evento. Eu queria agradecer novamente, Andréa, obrigado pelo tempo, obrigado pelas ideias. Eu acho que é a primeira vez que esse ecossistema está ouvindo uma profissional do seu calibre da área de relações governamentais no ambiente assim. Eu acho isso muito importante. E isso é legal, porque mostra que existem as possibilidades de a gente conseguir fazer um advocacy, um lobby mais eficiente para as nossas causas ambientais, que as ONGs que também seguem. E o Wellington já é da casa, a gente já se conhece, mas obrigado de novo aí pelo tempo, obrigado pelas falas, eu acho que vocês se complementaram super bem. E o deputado aqui ajudou bastante a gente também a dar mais liga no tema. Eu acho que foi muito bom o bate-papo.
A gente vai caminhando o primeiro fórum para o final. Eu quero agradecer a todos que nos acompanharam, agradecer aí o primeiro e o segundo dia a todos que tiveram, os nossos palestrantes, e iremos fazer mais. A ideia é que a gente tenha profissionais de relações governamentais, políticos profissionais, ONGs e cientistas políticos reunidos sempre para a gente poder discutir esses temas mais candentes, encontrar caminhos, desafios, e com essa perspectiva que a André e o Wellington deixaram muito claro. O lobby para as ONGs, o advocacy, é importante para a democracia, vai colocar as ONGs para atuar também no Congresso, diversificar e pluralizar essas ações. É isso que a gente acredita. E é isso. Um grande abraço, boa noite, obrigado a todos. Vou encerrar a transmissão. Tchau, obrigada. Tchau, pessoal. Obrigado, boa noite, gente. Obrigado, André. Tchau. Obrigada pela oportunidade.